Olá pessoal, meu nome é Antônio, aluno de Química, licenciatura da Universidade Federal de Alagoas e vou apresentar para vocês alguns experimentos sobre cinética enzimática. No experimento número 1, eu vou utilizar 200 ml de água, um copo de vidro de 250 ml, uma batata inglesa e uma faca. Inicialmente, a batata inglesa será descascada e irei retirar 2 pequenos pedaços da batata. Logo em seguida, irei adicionar a água e um dos pedaços da batata no copo. O segundo pedaço ficará exposto ao ar e irei acompanhar a coloração da batata por 40 minutos nas duas situações. Enzimas são biomacromoléculas que são sustentadas por diversos tipos de interações, e essas interações determinam a sua estrutura espacial, ou seja, sua estrutura tridimensional. As enzimas atuam acelerando reações químicas, devido ao seu alto poder catalítico. A estrutura global das biomacromoléculas é responsável pelo encaixe de substrato com elas. E substrato é um composto químico que sofre uma reação catalisada por uma ou mais enzimas. No estudo da cinética química, assim como a temperatura, a concentração dos reagentes também influencia a velocidade da reação química. Em reações que são biocatalisadas, outro fator muito importante é a questão da bioquímica que envolve o processo. Nos experimentos 1 e 2, podem ser analisados conceitos tanto cinéticos como bioquímicos. A figura 1 mostra a estrutura tridimensional da enzima polifenil oxidase, a PFO, que está presente na batata e tem um papel crucial nos experimentos que foram realizados. No experimento 1, os cortes da batata foram submetidos a 2 ambientes, imerso em água e exposto ao ar. Foi possível observar que o pedaço de batata que ficou exposto ao ar ficou mais escuro que o que ficou imerso em água. O mecanismo de funcionamento da PFO pode ser visto na figura 2, em que ela catalisa uma reação dependente de oxigênio molecular. As quinonas sofrem polimerização, formando pigmentos insolúveis de cor escura, que são denominados melaninas. Acontece que a disponibilidade de O2 na água é muito menor que no ar. O escurecimento de tubérculos, frutas e legumes provém da ação enzimática oxidativa da PFO, em presença de oxigênio molecular nos compostos fenólicos naturais desses alimentos, e formam quinonas. E por isso, no experimento 1, o pedaço de batata que ficou exposto ao ar ficou bem mais escuro que o pedaço submerso em água. Olá! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a cinética enzimática. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson. Para quem me conhece também esse é meu nome, mas brincadeiras à parte, hoje nós vamos mostrar um pouco como ocorrem as reações enzimáticas. E esse processo de reação enzimática ele está diretamente relacionado ao que? A cinética, que a cinética é movimento. Ou seja, por exemplo, um ser humano, para me deslocar de um ponto A um ponto B, mesmo que seja uma pequena distância, eu necessito de gasto energético para fazer esse deslocamento. É justamente isso que ocorre em outros processos, como por exemplo, para a formação de tubérculos com a batata, para pensar, tudo isso necessita de energia e isso está envolvido com a cinética, que é o movimento reacional. Hoje vamos mostrar alguns processos que ocorrem na cinética, que a cinética ela pode ser influenciada por diversos fatores, como por exemplo, composição do reagente, concentração de substrato, até mesmo um processo de catalisador, que é o que vamos mostrar aqui. O processo catalisador é o quê? É um produto uma substância que faz com que acelere essa reação, por exemplo, uma reação que ocorreria em 10 horas, com um catalisador, ela vai diminuir para quê? Para segundos. Ou seja, ela vai acelerar esse processo, diminuir o tempo de reação,
mas no final esse mesmo produto que foi colocado ali, ele vai ser retirado. Para realizar esse experimento, trouxemos alguns materiais que são fáceis de encontrar. Batata inglesa, água oxigenada 10 volumes, 3 copos, pode ser esses copos simples mesmo de requeijão, água quente, pratos e uma faca. Primeiramente, nós devemos descascar a batata, certo? Completamente. Após descascar a batata, nós vamos cortar cubos de aproximadamente 1 cm cúbico, certo? Cada cubo. Metade desses cubos você já põe na água quente. Depois que ela já entrou em ebulição, você deixa entre 5 a 10 minutos, certo? E a outra metade você reserva por esse tempo. Após o tempo de cocção, nós vamos pegar os 3 copos e colocar aproximadamente 5 ml da água oxigenada de 10 volumes, certo? Desculpa, 5 ml não, 5 centímetros. Após isso, nós utilizaremos o copo 1 como sistema controle. O copo 2, iremos pôr as batatas após a cocção, certo? Observe o que ocorre, certo? Essa é a batata após a cocção, ou seja, cozida. Agora, no terceiro copo, nós utilizaremos as batatas que foram apenas cortadas. Observe o que ocorre. Copo 1, só água oxigenada, que é o copo controle. Copo 2, é a batata cozida, após 5 minutos. E no copo 3, nós temos água oxigenada com a batata só cortada em cubos, certo? Observe que a água oxigenada que foi posta só no copo, ela se mantém intacta. No copo 2, a gente vê poucas bolhas, quase nenhuma, na verdade. E no 3, a formação bastante de bolha, até a formação de espuma. Vocês observarem. Essa espuma é o que? É gás se desprendendo. Mas por que isso ocorre no copo, onde tem a batata crua e não na cozida? Se vocês prestarem atenção, o que aconteceu no processo de cozimento? A batata ela foi posta em um sistema de aquecimento. Esse sistema de aquecimento fez com que essas enzimas, que nesse caso aqui é a catalase, que vai fazer com que haja uma reação de decomposição do água oxigenada, que é o que? H2O2, ou também conhecido como peróxido de hidrogênio. Essa decomposição ela vai formar o que? Água e oxigênio. Nesse caso aqui, onde tem a batata apenas, observe que formou bastante bolha, ou seja, bastante ar. Então, a reação foi brusca aqui em comparação às outras duas. Por quê? Porque nessa batata aqui, nós tínhamos a presença da enzima catalase. Nessa aqui, não temos mais devido à cocção. A cocção fez o quê? A desnaturação dessa enzima. Essa enzima ela é uma proteína que ela ajuda na reação, está presente tanto no sangue humano, que é o tecido hematopoético, quanto presentes em alguns tubérculos, na maioria, na verdade, dos tubérculos, e presente em alguns outros sistemas orgânicos, certo? Então, essa reação, ela nos mostra que a presença dessa enzima, ela faz com que a degradação desse H2O2 seja muito brusca, ou seja, muito rápida. Se formos fazer uma análise, por exemplo, comparativa dos três aqui, essa aqui teria mais, essa aqui teria um pouco menos que essa, mas essa aqui teria quase nada de peróxido de hidrogênio, justamente pela reação que ocorreu aqui com a catalase. Após essa reação, se tirarmos essa batata e colocarmos em outro copo, o que vai acontecer? A mesma coisa, porque a catalase ainda ela está aqui. Ela está tanto no início do processo, ela acelerou a reação, no entanto, no final do processo, ela se mantém conservativa. Ela não se mistura, vamos dizer assim, não se mistura com o peróxido para a formação de água e oxigênio.